Esse vídeo talvez não vai agradar uma parte da galera que gosta tanto do Rogério Ceni que não é capaz de enxergar algumas coisas. Para quem diz que o Ceni é importante para a reconstrução do São Paulo, será que na prática ele está fazendo a coisa certa? Eu vou relembrar algumas situações que aconteceram e acontecem no São Paulo e fica o recado para você. Não seja um torcedor que utiliza antolhos para tapar a sua visão referente ao Rogério Ceni. E esse vídeo está sendo levado para vocês de um torcedor. Eu sou fã do Rogério Ceni, adoro o Rogério Ceni, mas não consigo aí enganar vocês, maquiar algumas coisas que o Ceni vem fazendo e falar para vocês que está tudo certo, porque de fato não está. O São Paulo vive a pior crise financeira da sua história. Rogério Ceni, sabendo disso, em diversas coletivas deixou muito claro que o São Paulo não tem dinheiro para contratar, que precisa reforçar ali com jogadores medianos e tudo mais, e que o torcedor precisa entender a realidade atual do São Paulo. Soltar a real não faz mal para ninguém. O torcedor ficar sabendo da realidade do clube, ok. Mas na prática, quem assina contrato, quem utiliza as peças no São Paulo e tudo mais, são os diretores e a comissão técnica do São Paulo e o próprio treinador Rogério Ceni. Falar para a torcida é uma coisa, mas quem executa, meu amigo, que é o maior responsável. E antes que alguém comente, né, pô, precisa falar da diretoria, porque eles fizeram contratações absurdas, concordo. Mas o foco desse vídeo é para abrir a mente de alguns torcedores e relembrar algumas coisas que o Ceni vem fazendo e que ele acaba soltando outras situações para tirar o dele da reta. Ceni, ciente de toda a situação ruim financeira do São Paulo, fez algumas exigências de contratações para a diretoria e sequer utilizou algumas peças. E sem contar que abriu mão de algumas outras que já estavam no elenco. Um clube que vive a pior crise financeira da história não pode, talvez, no meu ponto de vista, abrir mão de um ou outro jogador tão facilmente igual o Ceni acabou fazendo. São Paulo contratou André Anderson e também Colorado. Nessa oportunidade, o São Paulo ainda tinha necessidade de trazer pontas e o Rogério Ceni acabou exigindo ali o Colorado, precisando de um volante alto na oportunidade, e também ali o André Anderson, que era um jogador que era o sonho do Rogério Ceni, e acabou que os dois chegaram e sequer foram utilizados, tiveram sequência, insistiu nos atletas para ver se os caras iriam render ou não. Dois pedidos que vieram com o aval do Rogério Ceni e sequer foram utilizados. O André Anderson, nos momentos ali que estava apto à disposição, o Rogério Ceni acabou que não queria utilizar o cara. Não estamos falando agora que o jogador está machucado, mas quando estava apto, Ceni sequer queria utilizar o André Anderson. Ah, Tecla, você está defendendo o André Anderson, meu amigo. O Rogério Ceni pediu o jogador. Esse não é o ponto. Estamos falando de uma contratação que foi pedido do treinador, numa situação onde o São Paulo vive uma crise financeira, onde não pode se dar o luxo de contratar errado e o cara chegar e não dar certo, ou trazer o jogador e deixar de escanteio não ser utilizado. Então o Ceni fez isso tanto com o André Anderson e também o Colorado. Hoje, Rogério Ceni pede um substituto para o Caleri, tanto que o São Paulo contratou agora o atacante Erisson. Ano passado, teoricamente, o São Paulo já teria essa peça, que era o Bustos, que veio pelo Grupo City. Bustos, em uma oportunidade ali, das poucas que teve com o Rogério Ceni, entrou em um jogo e acabou fazendo gol. E o que aconteceu depois? Ceni acabou optando pelo Juan em alguns momentos e nem escalou mais ali o Bustos, nem deixou o cara entrar em nenhum outro jogo na sequência, meio que quebrando a sequência do jogador, onde ele acabou fazendo um gol, tirando um pouco o peso. Ele não aproveitou essa oportunidade e insistiu no atleta. Tanto é que depois ele mesmo acabou pedindo para sair do São Paulo. O próprio Bustos quis sair do São Paulo porque não tinha oportunidades. O cara entrou em um jogo, fez gol e depois não entrou mais. Tirou totalmente a moral do Bustos. O São Paulo com dificuldades financeiras, a diretoria correu atrás nesse ponto até um acerto. Parabéns para a diretoria que tentou ali achar uma saída, que foi o Grupo City, e conseguiu trazer duas boas peças, Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese. Ambos, em 2022, Ceni sequer queria aproveitar. O Ferrarese mesmo era para jogar em alguns momentos e o Ceni não colocava o atleta. E em coletiva, depois que o Ferrarese fez passes importantes em um determinado jogo, que eu não vou lembrar agora qual foi o jogo exato, em coletiva ele meio que tirou a moral do jogador, que não era ali talvez a decisão ideal do momento do jogo, dar aquele passe. Então, cara, fica difícil você engolir algumas coisas do Ceni. E o São Paulo mesmo, em uma crise financeira, conseguiu
conseguiu ser aí inteligente, né? Os caras se desdobraram a diretoria e trouxe duas peças importantes. E essas decisões do Ceni não utilizar os atletas em 2022 poderia até, ou pode até complicar uma futura negociação com o Grupo City, porque viu que no São Paulo é bem difícil de jogar. Além da saída do Busso ser por conta do Ceni, a parceria com o Grupo City também fica em risco aí com o Rogério Ceni. E agora, quando o Ferrarese tinha sequência, o cara acabou infelizmente se machucando. Um clube que vive situação financeira ruim, não pode contratar. Chegaram duas peças interessantes do Grupo City e o Rogério Ceni mesmo assim fez vista grossa. Um time que precisa fazer reconstrução. Será que o Rogério Ceni entendeu que ele poderia e devia talvez insistir em um ou outro jogador? E isso ele acabou que não fez. O pouquinho que vimos do Ferrarese esse ano, aí eu te pergunto, o cara merecia ser banco de Léo Pelé e Diego Costa? Nicão, que foi um dos maiores investimentos do São Paulo no ano passado, contratação aí, o cara utilizou a camisa 10 do São Paulo, foi embora. E um dos motivos que dizem, né, é que talvez teve alguma situação ali com o Rogério Ceni, além do problema aí que ele tinha com a sua família, que não se adaptou em São Paulo. Achismo meu, tá? Eu acho que essa conversa aí de familiares do Nicão que não se adaptaram em São Paulo, isso pra mim é a conversa. A chegada do Nicão, nitidamente ali, você vê que teve o dedo do Rogério também, ele aprovou a vinda do atleta. Porém, os caras viram ali que não deu certo, não encaixou. E esse papo aí da família, não se adaptar em São Paulo, pra mim foi conversa fiada para talvez maquiar um erro aí de avaliação e contratação do jogador. Engraçado que no São Paulo o Nicão vivia machucado, né? E lá no Cruzeiro o cara já tá fazendo até gol. Patrick saiu do São Paulo muito por conta daquela briga pós-jogo contra o Fluminense, né, pessoal? Que todo mundo sabe, né? Aquela discussão e tudo mais. E por mais que o Ceni depois falou que tava tudo certo, que gostaria de ter o jogador para o ano de 2023, não é a mesma coisa, o clima não vai ser igual era antes da treta, né? Então acaba que esse conflito acaba meio que rachando meio o ambiente entre os dois e fica difícil você depois olhar cara a cara da forma que foi, da forma que o Rogério Ceni disse que foi ali a treta nos vestiários. Um jogador que foi muito importante na temporada 2022, talvez até melhor do que o Caleri no meu ponto de vista, quero saber a sua opinião aí também, e acabou que saiu do São Paulo por conta de uma situação com o próprio Ceni. Pelo menos neste ponto o São Paulo resgatou ainda, né, recuperou uma grana de investimento feito no jogador e acabou ali ficando com valor ainda no bolso. Mas falando do futebol, do que o cara entregou dentro de campo, esse valor que o São Paulo recebeu foi mínimo, pelo que o Patrick poderia ainda entregar em 2023. Ah, e já estava me esquecendo do Rigoni, né, pessoal? Ceni que em diversas coletivas reclamava que o São Paulo não tinha um ponto, jogador de velocidade. E o Rigoni facilmente poderia fazer ali o lado direito, né, de ponta direita e também de ponta esquerda, ou até ali no meio de campo um pouco mais centralizado também, ou fazendo uma função de segundo atacante. Rigoni jogou muito com o Crespo, um jogador ali que mostrou muita qualidade, e o São Paulo ser um ponta de velocidade, um jogador que poderia cair pelas beiradas, tinha no elenco o Rigoni, e o Ceni, cara, sequer tentou insistir no jogador, não deu uma sequência ali de 5, 6, 7 jogos pro atleta, simplesmente foi descartado, e o Ceni sequer tentou resgatar o futebol do Rigoni. Em diversas oportunidades falamos aqui, pô, Rogério Ceni, conversa com o Rigoni, fala com ele como que você quer jogar, qual que é o esquema que você consegue ficar de boa, livre ali, atuando para você poder entregar o máximo de você. E certamente, meus amigos, essa conversa não aconteceu. Um clube sem dinheiro, falando em reconstrução, você tendo peças e abre mão assim simplesmente, facilmente do seu elenco, isso para mim é não enxergar a realidade do clube. Igual eu disse para vocês, uma coisa é você falar pro torcedor a realidade. E outra coisa, meus amigos, é você na prática, você executando. Então o São Paulo para mim com o Ceni executou algumas ações aí totalmente fora da nossa realidade. Um clube sem dinheiro abrindo mão facilmente de jogadores. Isso é fazer reconstrução? Olha a quantidade de jogadores que São Paulo contratou e quantos estão hoje no elenco, tirando as chegadas desse ano, tá? Mas do ano passado. Olha aí o que o São Paulo fez. Olha quem foi contratado e quem está hoje no elenco. Contrato do Gabriel Neves. Ano passado estava encerrando em dezembro. O que o São Paulo fez com o aval do Ceni? Certamente o Ceni falou e deu ok ali para o São Paulo contratar de forma definitiva o jogador. E o São Paulo bancou 10 milhões de reais para contratar o Gabriel Neves de forma definitiva. E olhando 2022,
o cara não está sendo nem relacionado e o Ceni faz vista grossa também de relacionar o Gabriel Neves. Você poderia contratar jogadores de outras posições e você gastou 10 milhões de reais. É um jogador que você não está utilizando. Isso é reconstrução? Ah, não vem com esse papo de lista de estrangeiros não, porque simplesmente você pode poupar jogador de um ou outro jogo. E até hoje o Ceni poderia ter feito isso e não fez. Marcos Guilherme foi contratado para ser um ponta de velocidade e se jogou um jogo na sua posição de origem ali, de ponta de fato, foi muito, porque o cara simplesmente foi improvisado. Galopo, uma das maiores contratações da história do São Paulo, sequer ali o Ceni optou por utilizar em alguns momentos do ano passado. Esse ano, o cara simplesmente é o artilheiro do Paulistão e é sacado por conta do Orejuela, que é péssimo e é um jogador que sequer vai terminar o ano no São Paulo. Galopo vem de gol e o Rogério Ceni quebrou mais uma vez a sequência de outro jogador que estava em alta, tirando totalmente a moral do atleta. E sem contar, falando do Galopo, que foi uma contratação que, se dependesse dele, nem chegaria, que a prioridade era outras posições. E só aceitou o Galopo porque não tinha jeito. Isso é forma de um treinador falar de um ativo do clube, onde existe aí um alto investimento. É um cara que precisa ser escalado para o São Paulo recuperar o investimento realizado. E o Ceni vem fazendo vista grossa. Preferiu ter Orejuela atrapalhando do que você ter um jogador para ajudar de fato o seu time. E esse papinho que o Ceni está no São Paulo por conta da reconstrução, que ele é importante, é a conversa fiada. Porque o próprio Ceni ficou no São Paulo por conta de uma reunião que teve com a diretoria, onde a diretoria acabou mostrando para ele algumas opções que poderia montar um time competitivo. Sendo assim, o Ceni acabou decidindo em continuar no São Paulo. E eu pergunto pra você, se o Casares tivesse saco roxo e falado na cara do Rogério, não vai dar pra fazer contratações, o time vai ser ali limitado, vamos aqui apenas lutar pra não cair e reconstruir o São Paulo. Eu duvido que o Rogério Ceni estaria hoje no São Paulo. O torcedor que fala de reconstrução, que o Ceni é importante estar no São Paulo, será que de fato ele está na prática fazendo a coisa certa? Tudo isso que eu citei no vídeo, e vai ter torcedor ainda que não vai enxergar o que o Ceni de fato está fazendo no São Paulo? E sem contar a sua limitação que é explícita, cara, como treinador. E torcedores que falam que o Rogério Ceni é importante para a reconstrução e tudo mais, mas quando surge burburinho de Lucas Moura e Luiz Araújo, fazem um barulho aí pro São Paulo contratar o cara. Ô meu amigo, que reconstrução é essa? Tá meio contraditório isso. Aí um paralelo agora com vocês. Rogério Ceni, na sua primeira saída do São Paulo como treinador, não abriu mão de 5 milhões de reais. Jair Hernanes, Alexandre Pato, acabou abrindo mão ali de uma quantia. Ceni tinha todo o direito de receber esse valor, não julgo e nem questiono ele, mas fica apenas uma observação. Eu tenho o Rogério Ceni, meu amigo, como ídolo máximo, e falando essas coisas aqui para vocês, acredito eu que não seria qualquer um. Mas eu não consigo ser cego como alguns torcedores. Esse é o vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!